Olívia, se você puder aproximar mais um pouquinho o seu celular, o seu computador, você está muito longe. Aí, fica mais perto da gente. Estamos ao vivo já, só aguardando uma entrar aí, tá esse bom? Turbante bonito aí é bom ficar para a gente ter o Aí, beleza. Pedro, você não precisa entrar não, velho. Você já está tranquilo, senão você vai ficar bochechudo. Já entrou? Já, estamos ao vivo já. Vai lá, Davi, abre aí. Amigos, boa noite. Vamos aqui dar início a mais uma live aqui pela sua TV Web Comunidade Notícias e também o seu jornal digital Ananindeua Debates, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, é o debate sobre as eleições, né? O campo progressista e as eleições, né? E aí quem vai explicar melhor para você é o nosso amigo Rui Baiano, que vai estar com a gente aqui fazendo a mediação, beleza? Seja bem-vindo. Gente, boa noite, Davi, da TV Web Comunidade, está fazendo um excelente trabalho aí, faz uma cobertura fantástica das questões da comunidade e região metropolitana. Boa noite, Davi. Boa noite, Lívia, belo turbante, essa roupa azul. Boa noite, Leila, Márcia. E boa noite, o Pedro Soares, né? Gente, a gente vai trabalhar alguns temas, né, sobre a questão do município, né, gestão, administração, saúde. Os internautas que estiver chegando, acessando, podem fazer pergunta que vai ser passada para os nossos debatedores, né, os nossos ouvintes. E o primeiro tema vamos começar com a educação, eu acho que é interessante, né? A gente vai abrir com Lívia, a gente vai fazendo na sequência, vai rodando, né? Vamos lá, Lívia, faz a sua apresentação. Pode fazer a sua apresentação e já entrar no tema, ou faz a sua apresentação, ou passa para os outros. Eu acho melhor fazer a apresentação e depois entrar no tema, né? Então, vamos lá, Lívia, depois aí a gente pode ver Leila e depois Pedro, não sei, cavaleiro, né, Pedro? Começando com as damas. Vamos lá, Lívia. Tá certo. Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Meu nome é Lívia Noronha. Eu sou bacharela e mestra em filosofia pela Universidade Federal do Pará. Atuei no ensino superior por um tempo na UEPA, também como professora colaboradora da UFPA, em educação do campo e também no curso de filosofia da UEPA. Sou coordenadora do cursinho popular Resistência, que é um cursinho que tem como público prioritário pessoas negras, pessoas trans e moradores de periferia. O nosso cursinho está parado, ele voltaria esse ano, mas aí nós tivemos uma pandemia no meio. Sou militante do PSOL, sou mãe de 2 crianças, uma adolescente e uma criança, na verdade, e sou feminista negra, militante antirracista e pelos direitos das mulheres. Então, eu queria... Oi? A Leila agora. Estou ouvindo, pode falar. Eu queria, em primeiro lugar, assim, elogiar essa iniciativa. Eu acho que a questão do surgimento das redes sociais e o seu desenvolvimento, o seu crescimento, ele ajuda muito nesse aspecto de a gente ter a condição de estar debatendo ideias de uma forma mais abrangente, sair um pouco da bolha dos grandes meios de comunicação. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, né, porque democratiza, né? E queria dizer que estou presidente municipal do PCdoB de Ananindeua e tenho uma trajetória de militância política de mais de 30 anos em várias áreas de atuação, mas também tenho uma atuação institucional, fui secretária adjunta de Justiça e Direitos Humanos do governo Ana Júlia e militante dos movimentos sociais, de mulheres, de juventude. Também já fui presidente estadual do PCdoB, fui do seu comitê central, e agora estou vinculada aqui a um projeto de construção e fortalecimento do PCdoB na cidade de Ananindeua, que é a 3ª maior cidade da Amazônia, né? Tem uma importância estratégica aí para o meu partido. Boa noite, minha saudação às companheiras, companheira Lívia, companheira Leila, os parabéns ao companheiro Rui Baiano, agradeço o convite, o companheiro Rui Baiano, o companheiro Davi.
parabenizo pela iniciativa e agradeço o convite para estar aqui debatendo. Na verdade, em 19 para cá, tenho estado filiado ao Partido dos Trabalhadores, cumpri algumas tarefas, fui secretário de Movimentos Sociais, tesoureiro, vice-presidente, presidi o partido e hoje também estou com o nome à disposição do partido para a missão de candidato ou majoritário ou a vereador, aquilo que o partido entender que deve ser a minha tarefa. Sou empresário do ramo de mercadinho, mini mercado. Nossa atuação é mais no bairro do Curuçambá, onde temos trabalhado nos últimos anos. Em 2008, 2009, cumprimos um papel no parlamento, fui vereador de 2009 a 2012. Antes estive na Secretaria de Cultura do município, uma experiência muito boa, quando o PT fez uma composição e assumiu a vice-prefeitura do município, juntamente com a companheira Sandra Batista, hoje camarada Sandra, que assumiu essa tarefa de nos representar nessa tarefa. Essa é um pouco a nossa trajetória. Venho das comunidades eclesiais de base, da Igreja Católica, da PJ. Foi a escola principal de formação que contribuiu e ainda contribui hoje para aquilo que eu penso, para aquilo que eu defendo como modelo de vida, de cidade, de convivência entre nós, homens e mulheres. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Gente, então, feitas as apresentações, né, a gente vai abrir com o tema educação, né? Como a gente fez a apresentação, a gente começa com o companheiro Pedro, aí vocês vão passando para vocês o tema sobre a questão da educação no município. Eu só vou tentar dar, como é que a gente uma linha, por exemplo, a questão da educação no município de Ananindeu, a gente tem várias queixas, né? A primeira queixa é a questão da merenda escolar, né? A gente teve o problema da pandemia aí recentemente e houve a cobrança da merenda escolar ser feita, tipo, ou aqueles cupomzinhos de compra de supermercado, ou a cesta básica. E antes disso, já havia uma queixa no município da questão da falta de merenda escolar, falta dos insumos, vamos dizer, tinha poucas coisas. A Secretaria de Educação de Ananindeu emitiu uma nota dizendo que houve uma quebra de contrato, né, com a empresa e já está retomando contato. Isso há 4 meses atrás, antes do processo da pandemia. Quando vem a pandemia, aí piora, né? Eu queria saber de vocês aí, qual é a visão que vocês hoje têm da questão da educação, essa questão da cesta básica, como vocês veem o projeto de educação no município? É isso. Nós precisamos fazer, primeiramente, um resgate. Nós tivemos, e aí a educação ela não consegue se sustentar apenas no orçamento municipal, até pela dinâmica da cidade, uma cidade que tem poucas indústrias, uma cidade que tem pouca arrecadação própria no município, ela acaba sendo responsável em gerenciar programas nacionais, até mais do que criar e gerir políticas locais. E, nesse sentido, nós tivemos uma quebra de continuidade que foi significativa. Nós temos que lembrar que, num período recente, muito recente, o país tinha uma dinâmica de criação de novos programas, de criação de novos projetos, uma dinâmica de inclusão das pessoas na atividade da educação. Então, esse é um diferencial que a população vai sentindo. Esse é um diferencial que, principalmente, a população mais pobre vai sentindo. Nós precisamos registrar que, logo no início do governo do presidente Lula, uma série de programas começaram a ser desenvolvidos para o país todo. E aí nós tivemos, em 96, 97, a questão do Fundeb, que é uma preocupação de criar uma ferramenta para gerenciar, para cuidar e para conseguir, de forma melhor, fazer a redistribuição do orçamento, fazer a redistribuição dos recursos para a educação básica do país. É uma ferramenta que foi criada, que foi aperfeiçoada, que foi melhorada durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que hoje ela praticamente é engessada por um pensamento diferenciado, por uma forma diferenciada de condução das coisas. Nós tivemos um programa nacional chamado Brasil Carinhoso. A Ananindeua não tinha, até muito recente, nenhuma creche. Nós tínhamos um projeto na cidade, na WS72 da Cidade Nova, que era o Leões,
mas creche construída pelo município, mantida pelo município, nós não tínhamos nenhum. É um programa nacional que passa a ser desenvolvido no município de Ananindeua, e aí nós temos no Pará, nós temos em Águas Lindas, nós passamos a ter uma política nacional sendo executada no município de Ananindeua. Esse projeto, esse programa, esse modelo, ele teve uma interrupção. Então, o município passa a ter menos recursos, passa a ter menos políticas públicas do governo federal ajudando a cidade a desenvolver a educação e nos cria um problema. Nós temos um segundo desafio, que é a nossa pouca participação no gerenciamento da política pública. Vale para a educação, mas vale para todos os setores. Nós temos os conselhos, é verdade, mas até os conselhos eles têm uma limitação. Hoje, talvez o Sintep, que é um sindicato que tem como tarefa ou como missão a interlocução com os trabalhadores, mas talvez ele seja hoje mais fiscal da educação do que os próprios conselhos têm conseguido fazer a partir do que foi estruturado e a partir do que foi pensado. Eu acho que esses problemas pontuais da merenda, dessa dinâmica de vagas no município, de ter o equipamento no bairro próximo de onde se reside, ele é mais desafiador do que simplesmente o querer deste ou daquele gestor. Ele vai depender das ferramentas que nós pudermos criar para controlar o orçamento. Cada mãe de família vai ter que continuar preocupada em ter a vaga para o filho, mas ela vai precisar também ter meios para acompanhar o que é gerenciado na escola, quanto chega para a escola, qual a data que chega a merenda escolar na escola, qual a quantidade que chega para cada aluno. Essas são informações que, se não estiver disponível ao cidadão, que se não estiver sendo pensado e incentivado pelo poder público para que o cidadão acompanhe, nós continuaremos tendo notícias de falta de merenda, de falta de vaga, de baixa qualidade da merenda. Esses problemas não se controlam só com a vontade deste ou daquele gestor. Eu tenho uma opinião um pouco parecida com o que o Pedro levanta. Tá bom, vai lá. No que diz respeito a essa questão de que o problema da merenda, esse problema da pandemia, foi uma questão de caráter mais pontual. Óbvio que a gente tem que estar atento para poder garantir que as famílias que necessitam, que têm o direito de receber esse auxílio, precisam receber, até porque a prefeitura e tanto o Estado também tinham essa despesa, então, esse investimento no caso da merenda, então, obviamente, os estudantes têm que ter esse acesso, já que estão em casa, e têm que ter essa contrapartida. Mas a minha preocupação central é justamente na relação sociedade e educação. Eu acho que esse cerne da questão do controle social, do fortalecimento dos instrumentos de controle social, da necessidade da participação maior da sociedade, essa é uma questão muito importante, porque as famílias, elas precisam ter a escola, ter a estrutura educacional como um patrimônio seu, como um patrimônio público. Na medida em que existe essa compreensão de que a escola é um patrimônio público, existe um envolvimento da sociedade, existe uma participação mais efetiva dos pais de alunos, dos professores, quer dizer, uma coisa que se perdeu um pouco deste laço maior entre a escola e a família, que inclusive tem causado muitos prejuízos em relação ao crescimento da violência, de casos de bullying, de dificuldade de relacionamento entre professores e alunos, em função dessas dificuldades estruturais e também pedagógicas que as escolas enfrentam. Então, eu acho que um remédio para ampliar a qualidade da educação, ela está justamente na questão do controle social, da participação popular, do fortalecimento dos conselhos escolares enquanto um instrumento de democratização desse processo, que tem que ser visto realmente de uma forma mútua, né? Quer dizer, as escolas elas não são da prefeitura, as escolas não são do Estado, as escolas são escolas públicas, são instrumentos públicos. Então, eu penso que muitas das vezes os governantes, eles têm essa questão do controle social como se fosse um inimigo
É como se a fiscalização ela fosse uma coisa negativa. E eu acho que não, eu acho que, pelo contrário, a experiência tem demonstrado que, na medida em que você fortalece os instrumentos de controle social, você, inclusive, consegue fazer com que o próprio serviço que está sendo prestado ao público, ele aumente a sua qualidade. Então, eu acho que essa questão é uma questão fundamental. Acho também que o problema da educação infantil, ele até que foi bem enfrentado do ponto de vista de Ananindeua. Lembro, inclusive, que no período em que a presidenta Dilma estava desenvolvendo, aplicando, seu governo aplicava esse projeto de incentivo às creches, no caso de Ananindeua, no governo de Helder e de Sandra Batista, houve um incremento, salvo me engano, foram construídas mais de 10 creches, né? 10 creches, e creches de alta qualidade. Obviamente que a demanda é muito grande e que seria necessário que acompanhasse o crescimento das creches, a implantação das creches, ela acompanhasse a demanda que a sociedade apresenta. No entanto, no caso de Belém, no mesmo período, não foi construída nenhuma creche, porque ao invés de se fazer justamente essa captação dos recursos para a construção das creches, no caso de Belém, o que houve foi não pegar dinheiro público de um governo do PT, como se o dinheiro não fosse um dinheiro público. E aqui, no caso da prefeitura de Ananindeua, houve esse avanço, que eu acho que foi extremamente significativo. Agora, o problema das creches também, ele tem a ver com a sociedade, quer dizer, as mulheres têm necessidade de ter esses instrumentos, mulheres e homens têm necessidade de utilizar esses instrumentos para assegurar, inclusive, maior liberdade, maior condição de trabalho, de acesso ao trabalho. Então, são questões que nós precisamos ter justamente fóruns qualificados, como as conferências, que precisam de ser cada vez mais amplas e cada vez mais efetivamente democráticas, para que os diversos setores da sociedade possam debater. Inclusive as entidades representativas dos trabalhadores, a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, não é? Quer dizer, os centros comunitários, as associações de moradores, para que efetivamente a gente consiga fazer com que a educação ela seja uma educação de qualidade e que enfrente os desafios da sociedade daqui da nossa cidade. Era isso, nesse caso da questão educacional. Boa noite. Quero saudar vocês. Eu concordo em alguns pontos com tanto que o Pedro falou, quanto que a Leila falou. Eu quero aproveitar a partir daí para acrescentar alguns pontos a esse debate. Quero retomar minha apresentação, que eu fiz mais rápida, para trazer o conceito de lugar de fala. Falar do lugar de onde eu falo, né? Eu falo do lugar de professora, de alguém que tem formação na área da educação também, e que por um longo tempo trabalhou com educação popular e com projetos de educação popular. A partir desse lugar, eu faço uma leitura intersetorial da questão da educação na cidade, né? E da questão da educação básica. A Leila tocou numa questão, a partir dessa leitura intersetorial, que é muito importante, que é a questão da criação de creches, né? Vou me reapresentar e acrescentar um ponto à minha biografia, né? Eu sou hoje, apesar de ter a formação que eu tenho, de ser mestra, eu sou empreendedora também, Pedro. Mas eu sou empreendedora porque fiquei fora do mercado de trabalho formal, apesar de ser mestra, enfim, apesar de ter o currículo que eu tenho. E eu fiquei fora do mercado de trabalho formal depois que eu tive o meu filho biológico. Se nós tivéssemos a estrutura de creches, talvez isso não tivesse acontecido comigo, né? E certamente não aconteceria com muitas mulheres. Então, quando a gente pensa em educação, é muito importante que a gente pense dessa forma intersetorial, né? Pensar que educação também está ligada a outros problemas sociais, né? Como um problema que a gente vai talvez discutir um pouco mais à frente, que é a questão das mulheres, né? A questão das famílias que são matrigestadas, né? Que são gestadas por mulheres, né? E também entender que, apesar de eu concordar muito com a importância da participação da sociedade, né, da gestão participativa que a Leila trouxe, é importante a gente pensar também na escola como contrapartida para a sociedade, né? A gente sabe que aqui a gente tem a nota do IDEB mais elevada nos anos iniciais do ensino fundamental e mais baixa nos anos finais. Quando a gente pensa merenda, a gente pensa questões que
parecem mais pontuais, a gente precisa entender que isso interfere também na continuidade dos estudantes na escola, né? Na forma como os estudantes aproveitam a escola e na forma como a família participa disso também, né? De que forma a escola pode dar essa contrapartida para a sociedade? E a gente entende também que né, voltando para a intersetorialidade, que há uma relação entre educação escolar e educação social, né? Se a gente pensar, eu gosto de pensar a possibilidade de uma educação, por exemplo, antidiscriminatória, né? Ora, eu vim do movimento negro, do movimento de mulheres, eu não tenho como não pensar nisso, né? É possível colocar em prática uma educação antidiscriminatória, que bote em prática a Lei 10.639, por exemplo, que pense formação continuada para os professores, né? Que utilize a educação como ferramenta de transformação social. Essa é a minha bandeira, é o meu sonho, né? Pensar a educação como forma de transformação, como ferramenta de transformação social. E isso é muito possível, principalmente quando a gente pensa desde a educação das séries iniciais, desde a educação pré-escolar, desde a criação de creches, da forma como as creches vão ser geridas, da forma como as creches vão ser pensadas, né? Apesar de entender que 10 creches, por exemplo, fazem diferença na vida de algumas famílias, né, a gente precisa pensar nas creches nos bairros, né? Quais os bairros que têm mais necessidade, onde há mulheres fora do mercado de trabalho formal, justamente por não ter, né, do Estado uma assistência, não ter quem fique com as crianças para que essas mulheres possam, né, ir para o trabalho, ir para o mercado de trabalho formal, né, para que a gente possa, de fato, fazer transformação, para que a gente possa, de fato, propor alguma transformação a partir do investimento em educação. Então, a contribuição que eu tenho a trazer, concordando com tudo que foi dito em muitos pontos, é justamente esse pensamento intersetorial, né? Pensar como a educação, os problemas da educação podem conversar com todos os outros, né, com todos os outros setores da vida, né, tanto da vida das mulheres, da vida das famílias, da educação social, né. É muito cômodo para uma gestão de necropolítica, que é uma coisa que a gente pode conversar mais para frente, que as pessoas não se interessem, que as famílias não se interessem com a forma como a educação está sendo pensada nas escolas, né? Com a forma como as escolas, as creches, etc., estão sendo geridas, né? Qual é o livro didático que chega, né? De que forma, o que as crianças estão aprendendo, como é que a gente está construindo subjetividade, como é que a gente está construindo identidade nas escolas. A educação municipal precisa pensar também a identidade do município, né? A educação municipal precisa também trabalhar o que é o município, precisa ensinar isso, precisa discutir isso nas escolas. Não quero extrapolar o tempo, não tô calculando aqui. Mas a ideia é justamente trabalhar, né, que a gente consiga fazer esse debate também intersetorial. Então, a gente consegue falar sobre educação, falar sobre mulher, falar sobre gestão, né, fazendo essa conversa, fazendo esse link entre esses setores. Beleza. Davi, vai lá você. Beleza, Rui. Tem uma pergunta aqui das pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live, e você pode fazer a sua pergunta, viu, pessoal? Você que está acompanhando a nossa live, com certeza que nossos convidados vão responder suas perguntas, tá bom? Olha só, o debate também é construído por vocês, tá? A Rafaela Cunha, ela colocou aqui uma pergunta, vou já colocar aqui para a gente dar uma lida, tá bom? Aí, ó. Nesse cenário de pandemia, a gestão municipal se mostrou totalmente ineficaz. Não aproveitou nenhum desses instrumentos, né? O CRAS, agente de saúde. Isso significa que para a próxima gestão é necessário uma gestão que ande em conjunto com os órgãos da sociedade civil. Como pretendem isso? É a pergunta, participação aqui da Rafaela Cunha, tá bom? Você pode também participar, mandando aqui a sua pergunta que a gente publiciza aqui para todo mundo, tá bom? Divulga aqui para todo mundo, beleza? Quem puder responder, né, tá, sinta-se à vontade.
Eu gostaria de comentar sobre essa pergunta, porque eu acredito assim que existem problemas relacionados à gestão, e eu, como moradora, moro há alguns anos em Ananindeua, eu particularmente tenho alguns elogios em relação à questão da saúde, por exemplo. No posto de saúde que eu sou matriculada, para vocês terem uma ideia, para a gente ter um senso um pouco mais crítico, um pouco mais aberto, por exemplo, durante o processo da pandemia, eu tinha acesso ao médico, a uma médica que vinha no período mais intenso, todos os dias, aqui no posto. E eu cheguei a tanto ir quanto levar pessoas para poder ter o acesso ao serviço. E a vacina da gripe, etc. e tal, e até a visita dos agentes perguntando, né, sobre a questão da saúde. E isso me deu uma alegria. Por quê? Porque a questão do SUS é uma luta muito antiga do movimento social, e é plenamente possível o seu funcionamento, desde que haja uma vontade política dos governantes e uma capacidade de gestão. Em compensação, em outras áreas, eu considero que houve uma inércia por parte da prefeitura, sim, em relação a procurar, inclusive, um posicionamento mais ativo do próprio prefeito, né? Enquanto outras autoridades se colocavam com mais força e tal, e tentando até dar um suporte para a sua população, né? Eu acho que houve essa dificuldade. No entanto, eu penso que o papel do movimento social é fazer a cobrança e a fiscalização. Eu penso que não se deve confundir, né? Eu sou uma crítica de que o movimento social ele deve assumir responsabilidades do Estado. Eu acho que ele tem que cobrar, tem que fiscalizar e tem que cumprir o seu papel. Eu acho que houve alguns equívocos, inclusive em outras áreas, em que o movimento social tendeu a ocupar um papel que não é seu. Isso cria uma confusão. Eu acho que Estado é Estado, movimento social é movimento social. É necessário que haja essa diferenciação de responsabilidades. Entrar no tema saúde logo, né? A questão da saúde no município, tá bom? A gente viu no início do processo da pandemia. Aí quem quiser completar essa pergunta aí, viu, gente? Na sua fala completa essa pergunta aí da Rafaela Cunha. No início da pandemia, a Ananindeua, a gente teve um caos no município, né? Já tinha um problema, né? Tem um problema sério da falta de trato da saúde da gestão municipal, né? Da gestão do prefeito pioneiro, né? A gente já sempre ouve queixas aqui, a gente, na nossa página, na internet, no nosso programa de TV, no canal Interação, que é outro instrumento que a gente usa, da TV Net 17, a gente sempre vem colocando, problema de o posto de saúde lá que não funciona, que não tem médico, falta disso. Aí quando vem a pandemia, se explode, né? Vem essa pandemia que a gente vive, se explode. A Ananindeua chegou ao nível de ter uma matéria de, só para exemplificar, um posto de saúde, eu acho que não me lembro bem se algum de vocês lembra qual foi o posto, que tinha uma placa e as pessoas estavam indicando para ir para Marituba. Quer dizer, e outras coisas e mais. Aí no processo foi crise, né? A gente tem 335 mortes no município. Se não me falha a memória, a Ananindeua só está abaixo de Belém. 4.600 até essa semana que a gente publicou, 4.600 pessoas infectadas, né? A prefeitura tem fazendo a pergunta, as pessoas se recuperou. E, por último, fizeram um laboratório ambiental de testagem, menos mal, você está entendendo? Qual é a visão que vocês hoje têm? Primeiro, que tem da saúde do município. Segundo, essa crise que é mundial, mas quem não se preparou e quem não tem um serviço público de saúde adequado, e nesse caso eu já vou abrir o seu município, ele pegou de surpresa, e isso daí dos casos notificados, fora a subnotificação, né? E a gente viu uma tragédia aqui, Ananindeua. Eu queria que vocês pudessem explanar sobre esse ponto, né? Eu já tinha ligado o microfone mesmo. A gente queria aproveitar o gancho que tu falaste em subnotificação, né, Rui? Com certeza, eu digo isso como moradora do Distrito Industrial, né, de uma periferia, por ter visto
a agonia dos meus vizinhos, por ter visto a agonia das pessoas recorrendo ao supermercado para tentar fazer diversas alternativas de remédios, porque não tinham acesso a um tratamento de fato, nem a testagem, com certeza o número da subnotificação é muito, muito, muito maior, né, do que o que a gente conhece porque foi notificado. Né? Também sou usuária do SUS, moro muito próximo de um postinho, também sou usuária do postinho, né, que a gente chama de postinho, que é de saúde da família, e obviamente também percebi, né, de perto todo esse caos que a Ananindeua viveu. Né? As nossas UPAs fecharam, assim, na segunda semana, fecharam na segunda semana de pandemia, né, e isso, na verdade, só veio... A situação da pandemia só veio a agravar algo que já estava estabelecido, né? O SUS é um projeto maravilhoso. Quem conhece o SUS, né, e enfim, quem entende o SUS sabe a importância da gente defender o SUS, mas a gente precisa de uma gestão que também a defenda, de uma gestão que também defenda o SUS, de uma gestão que entenda que o SUS é para as pessoas. Né? A pandemia também trouxe à tona a importância do SUS, porque se não fosse o SUS, a gente teria um número de mortes muito maior, a gente teria uma situação muito mais grave do que a gente já teve. Né? E isso trabalhando com uma situação extremamente precária, que é do município de Ananindeua, que teve que recorrer ao município de Marituba, a Belém, né, aos hospitais de campanha, né, muitas vezes nem isso foi suficiente, porque as pessoas não sabiam como agir, né, apesar da gente ter os postinhos, da gente ter agentes de saúde que cobrem determinada área de Ananindeua, muitos agentes também não sabiam como agir nessa situação, né, porque não houve um treinamento para isso e não havia recurso material para se trabalhar com a situação da pandemia. Né, não havia recurso material. Nós ouvimos falar de um dinheiro que seria para compra de máscaras. Ouvimos falar, mas ninguém viu. Né? Nós não vimos nas ruas, pelo menos no bairro onde eu moro, né, e na maioria das periferias, uma preocupação com a questão sanitária. Né? Nós não vimos uma preocupação com saúde preventiva. Né? A questão da máscara é o mínimo de saúde preventiva. As pessoas não têm acesso, as pessoas não tinham acesso à compra das máscaras, e as pessoas não houve um trabalho educacional para que as pessoas entendessem exatamente o que está acontecendo. Né? No meu bairro, no bairro onde eu moro, aqui no Distrito Industrial, a gente estava na 4ª semana de pandemia, com índices altíssimos já de pessoas contaminadas e de mortes, tanto em Belém quanto aqui no município, e as pessoas continuavam andando na rua sem máscara, sem se prevenir, porque realmente não tinham acesso à informação de fato, sabe? Tanto dos números do município, quanto do que fazer, de como agir, de como se prevenir. Então, apesar da gente ter um projeto muito eficaz de sistema de saúde, a gente não tem uma gestão que colabore para que isso realmente seja acessível para as pessoas, né? E não tem uma gestão que pense na saúde de forma preventiva, né? E na saúde como um todo, porque a pandemia não só agravou a saúde física das pessoas, né? Não só tivemos um número alto de casos, né, de pessoas contaminadas e também de mortes, mas também agravou a saúde mental das pessoas, por exemplo. Né, a quantidade de pessoas que começaram a apresentar um quadro de ansiedade e depressão, por exemplo, durante a pandemia. Né, e de que forma a gestão municipal se preocupou com isso? De que forma a gestão municipal agiu diante disso? Né, a gente tem os sistemas de CAPs, né, a gente tem os CAPs que funcionam, mas funcionam só para casos graves, né? E o caso grave é quando a pessoa já está num quadro grave de depressão, por exemplo, né? Mas a pandemia também trouxe diversos outros sofrimentos psíquicos que não foram sequer mencionados, sequer pensados pelas gestões. Então, é importante que a gente pense a saúde como um todo, né? Não só a saúde física das pessoas, não só o que fica muito evidente, né, e o que é trabalhado pela mídia,
né, a partir da pandemia, mas também aquilo que as pessoas sentem e que a mídia, por exemplo, que é a mídia hegemônica, tá, não traz. Então, eu acho que a pandemia, ela escancarou um processo de muita dificuldade na estrutura da saúde do país inteiro, que está no mundo, mas vamos aqui falar aqui sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, né? E escancarou. Por outro lado, ela demonstrou que mesmo com todas as dificuldades de gestão, de financiamento do SUS, foi possível, onde estava, você ter algum acesso para uma circunstância tão difícil. Eu dei o exemplo de que eu tive o acesso ao posto de saúde aqui, no Conjunto Cidade Nova 6, e, de fato, isso provavelmente foi uma exceção. Mas eu considero que isso serve como um certo incentivo para que a gente possa fortalecer o debate sobre o SUS, fortalecer o debate, mais uma vez, sobre o controle social, fortalecer o debate sobre a necessidade de um Conselho Municipal de Saúde que funcione, fortalecer um debate sobre a necessidade de você criar canais, por exemplo, da questão do acesso à média complexidade. Imaginem só se nós não tivéssemos as UPAs aqui na cidade de Ananindeua. Quer dizer, que, mais uma vez, foram uma política do governo popular do período de Lula e Dilma, as UPAs, como uma forma de você, inclusive, não ter os pronto-socorros, aqueles tradicionais, como é no caso nosso da região metropolitana, que é o da 14 de março, como um único instrumento de acesso, né? Quer dizer, essa questão da necessidade de a gente procurar criar, inclusive, mais UPAs, buscar mais UPAs em várias regiões da nossa cidade de Ananindeua, e buscar ter também mais transparência em como se dá esse acesso para os tratamentos de alta complexidade. Muitas das vezes as pessoas procuram políticos, procuram fazer o contato, né, à margem do sistema, porque não existe uma transparência maior em relação a como se dá esse acesso à questão do tratamento de média e alta complexidade. Então, eu penso que a gente, realmente, eu concordo com a amiga aí que disse que, olha, pelo menos aqui no caso do que eu conheço, a maioria das pessoas teve sintomas. A maioria absoluta das pessoas teve sintomas. É muito difícil você ter uma casa em que não houve pessoas que tiveram sintomas da pandemia, né? E um agravante dessa situação também foi a falta de atenção em relação à questão do acesso à renda nesse período, que eu acho que também foi um complicador. É como se toda a responsabilidade coubesse à Caixa Econômica Federal, a relação Caixa Econômica Federal e a população, e a Prefeitura perdeu uma oportunidade de estar, inclusive, verificando que instrumentos ela poderia ter no sentido de facilitar o acesso, às vezes até a orientação das pessoas para o acesso, a questão dos benefícios. Nós estamos vendo essa situação agora, da possibilidade de que os artistas, de que os produtores culturais possam ter acesso também aos benefícios, mas as pessoas ficam correndo atrás, porque muitas vezes, até além de não ter acesso à informação, não tem acesso à internet segura, quer dizer, e se cria uma dificuldade maior. Então, eu penso que, às vezes, falta colocar a mão na massa, né? Eu acho que falta, às vezes, uma iniciativa maior, uma vontade política maior, no sentido de atender aos cidadãos, né? Assim, de uma forma mais prática, mais direta, né? Para que a gente possa, em momentos de crise como esse, a gente possa efetivamente enfrentar os problemas do jeito que eles precisam ser enfrentados. É isso. Considerações que são muito importantes. A primeira é que os profissionais de saúde, eles são parte desse esforço para que nós tivéssemos menos pessoas mortas, para que nós tenhamos menos pessoas contaminadas, e eles foram os primeiros a ter, talvez, um dos maiores índices de contaminação, de problema, por falta de equipamentos, por falta de uma política que, no início da pandemia, já se preocupasse com a saúde desses profissionais. Então, devemos muito ao esforço individual de cada profissional da área de saúde, que mesmo no início, ainda sem ter por parte do Estado, por parte dos governos, a preocupação, eles já estavam participando de forma
questão que nós precisamos deixar registrado. A segunda questão, nós temos em Ananindeua uma realidade bem particular. Nós temos hoje na cidade um parlamento que praticamente unificou em torno da gestão municipal. Nós não ouvimos falar de parlamentares que façam oposição, ou que façam crítica, ou que tenham um posicionamento divergente do chefe do Poder Executivo. Isso cria também uma dificuldade na fiscalização, ou diminui uma das ferramentas que é o parlamento. Quando eu fui vereador, eu iniciei um debate, apresentei requerimento para que o parlamentar usasse o serviço do SUS, e somente o serviço do SUS. É contraditório que o parlamentar municipal, que tem a tarefa de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos na saúde, use o plano de saúde e não use o serviço do SUS. Eu fiz uma opção, em alguns momentos a vida financeira me permitia ter plano de saúde, mas eu fiz uma opção de usar somente o serviço do SUS. Eu tenho mais de 45 anos e nunca usei plano de saúde, porque eu acredito que essa ferramenta chamada SUS é esse sistema que nós precisamos melhorar a qualidade dele e que nós precisamos todos usar, inclusive os gestores. Não faz sentido um parlamentar ter a tarefa de fiscalizar o SUS, mas ele não usa, de fiscalizar a efetivação da aplicação do recurso municipal, mas ele não usa, ele não frequenta, ele não é partícipe. Então, esse é um debate que a sociedade precisa se apropriar, porque não acreditem e não esperem que os vereadores aprovem na Câmara Municipal uma lei onde eles tenham que usar o serviço do SUS. Só farão se a sociedade tiver essa compreensão e cobrar. Como em muitas cidades do Brasil já tem leis parecidas. Parlamentar, durante o uso do mandato, ele usa o serviço do SUS. Secretário Municipal de Saúde, os diretores de saúde da Secretaria Municipal usam o serviço do SUS. Porque se alguém que gerencia o serviço, se alguém que fiscaliza o serviço não usa, como ele vai saber na prática o que a população na periferia, o que aquele que só usa o serviço do SUS tem? Essa é uma tarefa que nós precisamos botar na pauta da cidade. Quem fiscaliza precisa usar, precisa ser parte. Uma segunda questão que nós precisamos considerar é a estrutura e a conjuntura nacional. Nós vínhamos de um período, 2008, o presidente Lula cria essa ideia da UPA, que muito ajudou o país, e ai de nós se o presidente Lula não tivesse criado as UPAs no ano de 2008. Que situação nós teríamos no município de Ananindeua? Só que nós temos que ter uma preocupação. A UPA não veio para substituir os equipamentos que já existiam. A UPA veio para contribuir com o serviço intermediário de saúde, para ajudar na organização, na triagem, na seleção de quais as gravidades da saúde. Ela é um serviço auxiliar. Não era para substituir a unidade básica de saúde. Não era para nós termos, por exemplo, o distrito industrial, a UPA substituindo a unidade de saúde do distrito. A UPA era para ser um serviço a mais para a saúde daquele bairro do distrito. Estou citando o distrito como exemplo, onde a UPA substituiu a unidade de saúde que já tinha muito tempo lá. Então, a UPA deveria ser um serviço para auxiliar e para melhorar a qualidade de vida do povo e não para tirar a responsabilidade do prefeito. Esse deveria ser o serviço. Uma segunda questão. Ananindeua tem mais de 500 mil de habitantes. Ananindeua ainda não tem um hospital público municipal que possa atender os casos mais graves. O cidadão adoece hoje em Ananindeua, ele vai para o pronto-socorro da 14. Ele vai para Belém. Com uma cidade do tamanho da nossa, nós precisamos de um equipamento de um hospital público municipal que atenda os casos mais graves, que possa ser uma referência, que não se precise ir para outra cidade, enfrentar um problema burocrático, inclusive, para ter acesso à saúde. Um outro desafio grande nosso, hoje, os serviços de saúde em hospitais de Ananindeua, eles são terceirizados, eles são atendidos por empresas. Se for bem fiscalizado, se for bem cuidado, eu não estou defendendo aqui que se interrompa e que não se permita que empresas cuidem da saúde ou que hospitais particulares façam esse serviço. Mas quem tem a tarefa de cuidar para que os convênios sejam bem cuidados, sejam bem aplicados, é o parlamento municipal. Há um sentimento na cidade de que o serviço de hospitais conveniados do município e o parlamento têm um vínculo muito particular. Então, se o médico é vereador
e é o dono do hospital e presta o serviço para a cidade e recebe o dinheiro público para prestar esse serviço, quem fiscaliza? Se o vereador tem o papel de fiscalizar, se a prefeitura tem o papel de executar o orçamento, ao término da execução vai apresentar o vereador para prestar essa conta e ser aprovada. Mas este vereador, se tem vínculo com a empresa que presta o serviço, a quem fica a tarefa da fiscalização? Este é um debate que a cidade tem que fazer. Mais uma vez eu digo, não é o prefeito o dono do orçamento, não é o prefeito o dono da cidade. A cidade pertence a todos nós. O orçamento é público. E aí, se cada um não fizer a reflexão e não se sentir parte, não sentisse que é responsável, não vai melhorar o serviço de saúde, não vai melhorar a assistência à saúde. Então, o debate é mais profundo. Quem administra o orçamento? Quem fiscaliza a gestão do orçamento? Quem contrata o serviço de saúde especializado em Ananindeua? Quem fiscaliza esse contrato? Quem executa o trabalho de saúde especializado em Ananindeua? Quais são os hospitais do município? Você que está nos acompanhando aí, só lembra o nome dos hospitais que os seus familiares costumam usar e me diga, qual o parlamentar que você diria está acompanhando a aplicação desse orçamento? Porque na hora de votar no prefeito, você vota em alguém para gerenciar os recursos. Mas na hora que você vota no parlamento, você vota em alguém para fiscalizar o prefeito durante a execução do recurso. Então, essa é uma reflexão que fica e que muito altera e muito irá alterar a política pública municipal de saúde em Ananindeua. Davi, você vai fazer as perguntas aí, né? Tá, muita pergunta, não é isso? Tá tem muitas aí, né, perguntas Davi? aqui, a gente tem que dar uma... eu só queria dar um hiato rapidinho, mas liberar para pergunta. Gente, vai ter as perguntas aí, tem umas direcionadas para poder. Eu só queria que vocês abordassem duas questões. Primeiro, a questão da dispensa de licitação, né? Eu vou dar dois exemplos e tal. Primeiro, teve uma vereadora na Câmara de Ananindeua, a Tamara Reis, que ela fez um pronunciamento, foi até matéria do nosso jornal, sobre a compra de 330 mil de máscaras, essas máscaras cirúrgicas de proteção, né? Ela questiona o valor e as pessoas questionam qual foi a unidade, né? Isso daí a prefeitura não explicou. E tem um detalhe dessa história, porque muitas prefeituras, eu não estou dizendo que a prefeitura de Ananindeua, estados tiveram ações da Polícia Federal porque essa licitação, por exemplo, São Luís, você está entendendo? Tocantins, por baixo. Outra coisa, muitas licitações. Essa lei é a lei que liberou a dispensa de licitação, nesse caso de urgência, a lei de urgência na questão da pandemia, tipo assim, tem muita. Eu acho que isso, infelizmente, não dá para acompanhar agora essa coisa, mas eu acho que lá para frente isso vai explodir, como já explodiu em outras situações. Aí eu queria que, quando vocês trabalhassem essas perguntas, também abordassem, se quisesse, abordassem também essa questão. Davi, é com você. Beleza, a gente tem várias perguntas aqui. Aí eu queria saber de você se a gente continua sobre essa questão do temática saúde, porque a gente viu uma pergunta aqui também relacionada à questão de saneamento básico, essa questão agora do novo marco do saneamento básico. O que a gente continua com saúde ou vai para outra temática? A gente já eu acho, Davi, posso dar uma opinião aí? Pessoal, eu acho que a gente dá pergunta para o pessoal, joga todas as perguntas. Eu acho que a gente não ser tão criterioso. Eu acho que também aí já vai cair em gestão pública, né? Basicamente, acaba caindo em gestão pública. Eu acho que joga as perguntas, aí o debate está empolgando, está pegando fogo. Aí deixa nossos amigos aí, eles responder a pergunta e tá também já direto. Eu acho que a gente não tem condições de organizar tanto esses blocos. Vai lá, Davi, eu acho. Não sei se vocês concordam aí, democraticamente. Se é isso mesmo. Tá. Tem uma pergunta aqui, ó. Assim, o que pensam sobre candidatos da direita que concentram os recursos de clínicas hospitalares em Ananindeua para ganhar os votos? Primeira pergunta aí. Vamos ver se a gente relaciona outra questão da saúde aqui. Deixa eu procurar aqui se eu acho. A primeira logo, né? A gente pode responder enquanto eu vou procurando as outras aqui. Quem tiver, quem puder responder. Posso iniciar? Pode.
nós tivemos uma iniciativa, quando eu estava vereador do município, eu apresentei um projeto de lei, à época o Rui Baiano contribuía conosco na assessoria, prestando alguns assessoramentos em projeto de lei, me ajudou a elaborar a lei do Portal da Transparência. Então, o decreto e essa emergência da pandemia, ela pode ter alterado e dispensado licitações, porque é um processo um pouco mais demorado, mas ela não liberou o gestor público da transparência. Mesmo que seja dispensada a licitação pela emergência do caso, mas a transparência é fundamental. Então, no Portal da Transparência, que hoje tem em Ananindeua, apesar da manutenção, do formato dele, mas ele existe, é um projeto de lei de minha autoria. Lá vai estar, ou já está a empresa que foi contratada, onde ela funciona, o espaço físico dela, qual o endereço dela, qual o custo, para que o cidadão possa também comparar com a máscara que é vendida na rua, que é vendida na frente do mercadinho, que é vendida lá no mercadinho do Pedro. Enfim, essa relação de custo, o cidadão olhando no Portal da Transparência, ele tem como fazer o comparativo, tem como estar acompanhando. Essa é uma iniciativa que cabe a cada um de nós também, fazer essa ocupação. Eu vi aqui uma pergunta, e me permita, porque fica aqui no nosso visor, sobre a questão de dono de hospital que usa a estrutura para conseguir voto. Olha, não é só para conseguir voto não, viu, Rafaela? O dono do hospital acaba conseguindo. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu vou votar no fulano de tal porque ele fez a cirurgia para que eu não tivesse mais filho. Uma frase ouvida por uma pessoa. É mais do que isso, mais do que ganhar voto. Ele também está sendo remunerado, ele está ganhando dinheiro, está recebendo do governo, está recebendo do SUS, do nosso sistema, para prestar o serviço. Então, esse é um debate que nós precisamos acompanhar e estar muito atento. Não é uma gentileza do hospital tal prestar o serviço, nem em época de eleição, nem fora dele. Por todos os serviços, os hospitais que têm convênio público em Ananindeua são remunerados. Então, vamos desassociar o dever de votar do serviço prestado, porque ele é pago pelo SUS, ele é pago pelo governo, por nós, a partir dos nossos impostos. Beleza. As meninas aí... Desculpe, David. As meninas, se elas quiserem também, sintam-se à vontade para responder. Não, eu gostaria de falar sobre, assim, eu acho que essa questão da pandemia foi uma situação extraordinária, que pegou todo mundo assim um pouco sem saber muito o que fazer, né? E assim, eu vejo às vezes que a esquerda, ela foi pouco situação. Ela foi pouco tempo situação. Nós fomos mais oposição. Então, às vezes, a gente olha um elemento e a gente tende já automaticamente a fazer a crítica sem procurar compreender outros elementos. Então, vou dar um exemplo do negócio das garrafinhas de água, né? Todo mundo falando e tal, porque é muito caro, está fora do preço de mercado, papapá, isso aí, tem maracutaia aí. Ora, aconteceu com as garrafinhas de água, mais ou menos, o que aconteceu com os respiradores. Muitos estados do país, por conta de haver uma completa bagunça na política federal, no sistema, inclusive que o governo federal ele poderia ter tido uma postura de procurar estar organizando o processo de acesso aos respiradores. Mas como o nosso presidente, o Bolsonaro, ele é completamente transtornado, sempre dizendo que não existia pandemia, que se era uma invenção, que era uma gripezinha, o que aconteceu? Cada estado teve que correr atrás de procurar criar os instrumentos para poder ter acesso aos instrumentos de combate à pandemia. Isso aconteceu com todos os governadores. E aí o que acontece? A gente vive no capitalismo de respeito à demanda e oferta. Na medida em que o mundo inteiro estava buscando os instrumentos, obviamente os preços subiram. Você não iria adquirir o mesmo respirador que ele normalmente, aquele respirador que é utilizado para os casos em que as pessoas têm que estar na UTI, normalmente a média dele é R$50 mil, você não teria condição de conseguir
num processo de disputa de mercado, vindo às vezes até de outro país, como foi esse caso, né, de muita gente que foi comprar na China para ter acesso aos respiradores, porque nós não temos essa produção aqui no Brasil, quer dizer, e houve essa dificuldade. Então, eu penso assim, que a César o que é de César. Eu acho que a gente precisa ir tendo um trato justamente de procurar buscar os elementos de uma forma mais objetiva para poder verificar. E acho também que precisa de parar com essa ideia de criminalização de empresário. Ora, eu sou do PCdoB. Muita gente acha que comunista é contra empresário. Nós temos uma experiência na China e temos experiência em vários países em que nós compreendemos a necessidade que tem, inclusive de setores até mais articulados do ponto de vista da produção, de terem uma participação ativa, porque isso faz parte, né, do processo. Então, no caso aqui, se há comerciantes, se há empresários que têm interesse em estar fazendo essas parcerias com o poder público, é importante que se faça. O grande problema é que falta uma fiscalização, por conta justamente do que o Pedro fala, a dificuldade da Câmara Municipal cumprir o seu papel de fiscalização, e também falta um maior nível de organização da sociedade, no sentido de poder prestar esse esclarecimento. Então, a gente tem que elevar o nível desse debate, no sentido de procurar verificar as questões objetivas, se há desvio, qual é o desvio? Se há esse processo de perda do dinheiro público, o que é que representa isso? Na última live, inclusive, que eu participei, eu levantei até uma ideia de vamos fazer um observatório, vamos resgatar uma ideia que foi lançada há 2 décadas atrás, inclusive pelo professor Arroio, salvo me engane, em que nós tínhamos um observatório da sociedade civil para que justamente a gente tivesse mais elementos para poder compreender o que é o orçamento municipal, quais são os elementos principais, o que é LDO, né? O que é orçamento anual, o que é orçamentário, o que é financeiro, como é que se aplica isso? Quer dizer, nós precisamos nos empoderar desses elementos que dizem respeito ao dinheiro público para que a gente tenha maior capacidade de procurar discutir com a sociedade. Porque sem isso a gente fica um pouco desarmado, a gente fica um pouco naquele discurso que é um discurso mais de uma crítica, não estou dizendo que é esse o caso aqui, mas às vezes a gente fica mais em cima de uma crítica, que é uma crítica que às vezes não tem esses elementos objetivos. Por exemplo, a UPA da Cidade Nova ela é privatizada. Como é que é essa questão da privatização? Ela foi positiva ou ela foi negativa do ponto de vista do atendimento? Não é? Quer dizer, eu acho que são questões que nós precisamos de ir amadurecendo este debate para que a gente busque maior objetividade, não é? E procure também não ser injusto com que, às vezes, muita gente que está procurando contribuir com o município. E tem ladrão também, em todo lugar tem. Então, eu acho que a gente precisa de procurar justamente qualificar esse debate nesse sentido. Era isso, a minha contribuição em relação a essas perguntas aí. Prometo ser rápida. Não te preocupa não, pelo amor de Deus. Deixa o debate fluir, né, David? David, Invalala David. Posso fazer uma contribuição? Concordando com a Leila, também acho que a gente tem que elevar o debate, sabe, Leila? Eu acho que a gente pode elevar esse debate aprofundando também a relação entre a necropolítica do Bolsonaro. Quando eu falo de necropolítica, é um conceito, uma palavra até feia, né? Que é um conceito que fala justamente de uma política de morte, né, que decide quem vai viver e quem vai morrer. E nessa pandemia, apesar de ser algo novo, ninguém esperava, uma pandemia, pegou todo mundo de surpresa, óbvio, né, ficou muito evidente que é uma política que decide realmente quem são os corpos que importam, quem são as vidas que importam e quais vidas não importam. Se a gente vê quais foram as pessoas que morreram e quais são os índices de subnotificação, a gente vai ver que a maioria era preta e pobre, né? Então, é muito importante a gente também fazer a ponte, né, entre essa política, essa necropolítica que fica muito evidente no governo Bolsonaro, porque estava escancarada desde o seu plano de governo, né, desde a forma como foi feito o seu marketing e tudo mais, né, que é muito antigo, vem muito antes do período de pré-campanha, né, com também as políticas de governo
tanto do Estado quanto dos municípios, né? Se a gente aguçar um pouco mais a nossa visão, a gente percebe que há uma relação entre a necropolítica do governo federal e uma necropolítica, ainda que no sentido micro, né, no sentido que não fica tão visível para toda a população, né, mas também a nível municipal e estadual. Né, quanto à pergunta inicial, né, sobre essa falta de ética, que é muitas vezes você oferecer um serviço e acabar domesticando o povo, né, e aqui eu remeto a Lélia Gonzalez, por exemplo, que falava que na política, historicamente, no Brasil, tem sempre alguém que fala sobre nós, né, sobre nós, pessoas pobres e pretas, por exemplo. Tem sempre alguém falando a nosso respeito e falando por nós, nos infantilizando, né? Quando a gente necessita do serviço, a gente precisa do outro, a gente é colocado, porque a gente não se coloca nessa condição, a gente é colocado na condição de subalternização, né, na condição da subalternidade, parece que a gente precisa da assistência, da pena, etc. Né? Quando tem alguém que se vale desse discurso, ainda que não seja um discurso dito, mas que fica muito evidente se a gente aguçar um pouquinho o nosso olhar, né, a gente percebe que isso tem total relação com essa necropolítica, que não só quer nos matar de forma muito direta, mas também precarizar a nossa vida, subalternizar, nos colocar no lugar de silêncio, né, desse que não conhece como é que funciona a gestão, como é que funciona a saúde, quem é que gere, né, quem é que é realmente responsável por essa gestão, né, quem é que é realmente responsável pela saúde do povo, né, e como é que eu posso participar disso? Como é que eu posso participar disso? Como é que a minha voz pode ser ouvida dentro dos planos, dentro dos projetos, dentro das ações do governo? Então, eu acho que também, elevando o debate, é muito importante que a gente faça essa ponte, que a gente esteja atento, né? Porque é projeto político, né? É projeto político. E os projetos políticos do governo federal, eles não estão soltos, né? Inclusive, ele chegou lá ancorado em toda uma mobilização de despolitização do povo, que tem uma relação muito, muito forte com esse processo de domesticação dessas ações, que eu entro onde o Estado não entra, né? E subalternizo ainda mais, né, e o coloco nesse lugar de silêncio, que inclusive não pode se levantar, não pode falar a respeito, não pode denunciar a falta de ética, porque política é ética também, né, é impossível a gente pensar, principalmente nós que nos reivindicamos da esquerda, né, é impossível a gente pensar a dissociação entre política e ética. Né? Então, acho que é muito importante, só para acrescentar no que vocês já disseram, a gente elevar o debate nesse sentido, trazendo essa relação, né, percebendo que a necropolítica ela está sendo feita também em nível municipal, também em nível estadual, e que é importante a gente reconhecer os avanços, mas é muito importante também a gente estar atento. Davi, deixa eu fazer uma proposta aí. Eu acho que as perguntas, você vai jogando, o pessoal vai, parece que você está jogando na tela respondendo. Eu acho que a gente poderia entrar no tema juventude. Eu não sei se a gente continua na saúde. Aí fica nossos amigos aí, debatedores, se continua nesse tema saúde. Se ainda tem. Infelizmente, é muita coisa para conversar e o tempo é curto. Eu acho que a gente podia entrar no debate sobre juventude, política para a juventude no município. E as perguntas, e vocês podem ver na tela, eu acho que eu estou vendo, vocês estão vendo na tela as perguntas, vocês podem aproveitar, né, Davi? E já ir respondendo as perguntas também da turma dos internautas aí que estão fazendo a pergunta. Pode ser essa dinâmica? Beleza. Eu tenho uma proposta aqui, como a gente está falando de saúde, e saúde também, ela está relacionada à questão de saneamento básico. Tem uma pergunta aqui do Carlos Gouveia, eu achei ela bem interessante, que é uma questão bem atual. A gente até debateu aqui com o Narciso e com o Marcão Fonteles na semana passada, né, que é a questão do saneamento básico. E a gente sabe que a Ananindeua, segundo o Instituto Trata Brasil, né, dentre as 100 cidades com mais de 200 mil habitantes, ela ficou em último lugar. Né? Então, os índices de saneamento básico em Ananindeua são bem negativos, né? E a gente pode sair aí nas periferias, principalmente no distrito, Curuçambá, Águas Lindas, a Ananindeua como um todo, a gente vê que está tudo largado, né? Está jogado aí, e a gente
tem a pergunta aqui que fala sobre a questão do saneamento básico. A gente pode seguir esse caminho? O que vocês acham? Tranquilo. Você é o comandante, mestre. Eu sou imediato. Olha só. Interessante. Então, aproveitando aqui a pergunta então, vamos lá para essa pergunta aí. Vamos trabalhar a roda, né? Vamos manter a roda, então. Então, eu acho que nesse primeiro momento a Lívia terminou, né? Então eu acho que vai para a companheira Leila, depois Pedro e a Lívia, não é isso? Isso. Então, recentemente foi aprovado um projeto no Senado que, na prática, visa privatizar o saneamento público. O que as pré-candidatas e o pré-candidato pensam sobre o assunto, né? Olha, eu acredito assim, que já há algumas décadas, na região norte, nós temos essa dificuldade em relação à questão do saneamento, e a Ananindeua sempre tem sido campeã desse desafio, além de Belém. Eu penso assim, que o problema central, no caso do projeto, é abrir a possibilidade para a privatização das empresas. O Partido Comunista do Brasil, nós, no caso dos serviços essenciais, nós acreditamos que esses serviços, eles não podem ser privatizados. Eu até coloco uma questão que faz referência, por exemplo, à questão das estradas. Estradas, rodovias federais, rodovias estaduais. Eu acho que existem alguns setores da sociedade que podem, sim, dependendo do custo-benefício, a ter um processo de terceirização, de privatização, enfim. No caso da água, eu acho que essa questão é uma questão estratégica. Eu lembro, inclusive, que no debate anterior à eleição do governador do estado, houve um compromisso do atual governador Helder Barbalho de não privatização da Cozampa. E acho que tem que estar realmente na linha oposta, tem que estar no sentido do fortalecimento da Cozampa, em assegurar que ela tenha recursos para ampliação da sua rede. Logo, inclusive, no início do governo, houve uma dificuldade muito grande, porque existe um processo de sucateamento muito grande da Cozampa. Então, houve muita dificuldade no sentido do enfrentamento dessas questões, porque custa caro, mas não é um custo, é um investimento. E é um investimento que as pesquisas apontam que você, investindo em saneamento, você garante que haja economia do ponto de vista da saúde, né? Porque quanto mais água de qualidade, o acesso à água de qualidade, você tem condição de fazer com que as pessoas adoeçam menos. E, portanto, você economiza no sentido da questão da saúde. Quer dizer que é uma matemática básica, mas, infelizmente, como a maioria dos nossos governantes não tem um planejamento estratégico em nenhuma área, a gente acaba tendo essa dificuldade. No caso de a Cozampa ter passado por um processo de sucateamento, que ainda tem dificuldades e precisa estar, então, trabalhando no sentido da sua ampliação. Então, nós somos absolutamente contrários ao processo da privatização da Cozampa. E aí existe toda essa questão das outras redes, do fortalecimento das redes de esgoto, e acabou sendo, o caos é tão grande do ponto de vista do saneamento aqui na região norte, na Amazônia, aqui em Ananindeua, que é uma moda, que é uma coisa que todos nós, quando vamos construir a nossa casa, a gente já trabalha com a questão da fossa. A gente já faz o orçamento da casa pensando em trabalhar a questão da fossa individual, né? Tal qual é a dificuldade. Então, assim, eu penso que é uma questão que a gente precisa de enfrentar. Eu acho que é uma prioridade do ponto de vista dos governos, não é uma questão também só de governo, é uma questão de Estado, é uma questão que há necessidade de você fazer um planejamento de alguns anos, né, para que a gente possa estar cumprindo metas, no sentido de poder dar enfrentamento a essa questão. Mas eu acho que é muito importante que a gente possa ter esse delimitador de que essa é uma questão que o poder público ele tem que enfrentar.